deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Me alegrarei, me alegrarei, Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao trabalho desta noite. E nós vamos estar baixando as nossas frontes e vamos estar orando a Deus neste momento. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, pelo pão, ó Deus, de cada dia que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor, pelos benefícios recebidos das tuas mãos, por esta manhã, ó Deus, tão maravilhosa, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor. Queremos te agradecer pelo sol que brilha neste dia, Senhor. Senhor, queremos te agradecer pela saúde que o Senhor nos tem dado,
ó Senhor, pelo suprimento, Deus, que até aqui não tem nos faltado nada, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando a IPI do Jardim Novo Horizonte, cada família representada, Deus, que congrega neste lugar. Ó Senhor, que neste momento, Senhor, nós não estamos no templo, mas nós estamos nos nossos lares, Senhor, com os nossos corações alegres, ó Deus, por tudo aquilo, Senhor, que temos aprendido de Ti, Senhor. E nós sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Esteja visitando a IPI neste momento, Senhor. Cada família representada que congrega aqui neste lugar. Venha, ó Deus, estar conosco neste culto, Senhor, e todo o decorrer, Senhor. Abençoando a minha vida, Senhor, a vida da Cleide, Senhor, que está aqui também. Se conosco. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Agora nós vamos estar cantando um hino de número 32. Venha Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela teu amor. Ante o trono de clemência, nos prostramos uma voz, suplicamos-te assistência. Deus é Pai de todos nós. Vem Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação. Vem confirma teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, tão glorioso, dando sempre eterno amor. Vem Jesus, terno e bondoso, bendizemos, ó Senhor. Vem Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus consolador enlaça teus fiéis neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Neste momento, nós vamos estar baixando as nossas frontes e nós vamos estar confessando os nossos pecados. E eu convido a nossa irmã Cleide que esteja dirigindo a Deus esta oração de confissão. Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos a Deus por essa oportunidade, por esse dia. Te agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado do mal. Queremos, Senhor, nessa hora, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, pedir, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que somos falhos, ó Deus, e precisamos, ó Deus, do Teu perdão. Ó Senhor, vem agora ao encontro de cada vida neste momento, que o Senhor possa, Senhor, estar perdoando, Senhor, as nossas transgressões, as nossas falhas, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, cada dia mais e mais nos fortalecendo, Senhor, diante da Tua presença. Que possamos, ó Pai, estar nos achegando, Senhor, mais próximo de Ti, estar perto da Tua presença, Senhor. Não venha, Senhor, olhar para as nossas transgressões, pelas nossas falhas, mas que o Senhor possa estar nos perdoando, ó Pai, e possa estar abençoando o Teu povo ricamente. É no nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço por tudo. Amém. Amém. Nós vamos estar cantando ainda mais um hino da igreja, nós vamos estar cantando o hino de número 45.
convido a igreja para nós estar fazendo uma leitura no livro de Jó, capítulo 5, a partir do verso 17. Jó, capítulo 5, a partir do verso 17. Nós vamos fazer alternada essa leitura, amém? Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estará obrigado, e quando vier a assolação não a temerás. Da assolação e da fome te tirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos no querido, e assim é. Ouve-o e medita nisto para teu bem. Amém? Esse é um pequeno trecho da palavra de Deus que eu escolhi nessa noite, para nós estar lendo aqui quando ele está conversando com Jó. Jó estava meio abatido, como todo servo de Deus, né? Não é porque a gente é servo de Deus que a gente não tem momento de angústia, de tristeza, de abatimento. Então ele estava aqui confortando a Jó, exortando ele e falando dessa palavra de Deus tão maravilhosa, né? Então aqui no 17 diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Que nós possamos continuar nessa disciplina do Senhor maravilhosa, lendo a palavra de Deus, meditando nela sempre, de dia e de noite. Essa pequena meditação que eu deixo para a igreja, né, nesta noite. Amém? Agora nós vamos passar para o momento de louvor e eu convido a nossa irmã Cleide para estar dirigindo a Deus no louvor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus,
sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Incomparável tu és, Senhor, Rei dos reis, te exaltarei. Toda a glória está em tuas mãos, tuas vestes são honra e poder. Rei de todo o universo, Criador de tudo, Senhor dos senhores, majestoso, aqui estou pra te adorar. A oferta sou eu no teu altar, com o que sou te adoro, reconheço tua grandeza. Eu não tenho outro bem além de ti. Incomparável tu és, Senhor, Rei dos reis, te exaltarei. Toda
glória está em tuas mãos, tuas vestes são honra e poder. Rei de todo o universo, Criador de tudo, Senhor dos senhores, majestoso, aqui estou pra te adorar. A oferta sou eu no teu altar, com o que sou te adoro, reconheço tua grandeza, eu não tenho outro bem. Aqui estou pra te adorar, a oferta sou eu no teu altar, com o que sou te adoro, reconheço tua grandeza, eu não tenho outro bem. Toda honra, toda glória te entrego, Senhor. 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 E estou pra te adorar, a oferta sou eu no teu altar, com o que sou te adoro, reconheço tua grandeza, eu não tenho outro bem. Aqui estou pra te adorar, a oferta sou eu no teu altar, com o que sou te adoro, reconheço tua grandeza, eu não tenho outro bem além de ti, além de ti, Senhor, além de ti. Agora nós vamos convidar as crianças a estar participando.
nós vamos estar orando por iluminação, para Deus estar abençoando a vida do pastor Ernesto, que vai nos trazer a mensagem do Senhor nesta noite. Deus de infinita graça, toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de poder estar na tua casa nesta noite, buscando a ti, lendo a tua palavra, meditando na mesa do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar ricamente, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Agora, Senhor, nós queremos, ó Deus, apresentar o teu servo, pastor Ernesto, em tuas mãos. Que o Senhor use de misericórdia para com ele, ó Pai. Que ele venha, ó Deus, trazer uma mensagem, Senhor, segundo os nossos corações, ó Deus. Fica, Senhor, conosco, fica com a tua igreja do Novo Horizonte, Senhor, abençoando o teu povo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecido por tudo. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Prazer, um privilégio poder estar convosco nesse domingo, dia 28 de fevereiro, segundo domingo da Quaresma, para juntos louvarmos, bendizermos o nome do Senhor e também juntos meditarmos sobre a palavra de Deus para nós nesta data. Quero convidá-la para que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versos 13 a 25. Vamos ler a palavra do Senhor para nós nesta noite. Versículo 15 do capítulo 4. Porque a lei Romanos, capítulo 4, dos versos 13 a 25. Romanos 4, de 13 a 25. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus. Glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos
será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Palavras do Senhor, palavras de salvação, palavras importantes para essa data, para este dia. Irmãos e irmãs, quero convidá-las para meditar comigo por alguns instantes sobre o tema: até quando vou conseguir crer? Até quando vou conseguir crer? Nós vemos no texto, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, depois você pode ler completamente, nós vemos que Abraão é apresentado como um exemplo de justificação, um exemplo da justificação pela fé. A leitura que fizemos, também a leitura que temos em mente para esse domingo, que está lá no Antigo Testamento, depois você pode ler também, não? Gênesis 17, está alinhado com esse texto de Romanos, capítulo 4. Nós vemos ali no Gênesis 17 a mudança de nome de Abrão para Abraão. Deus faz isso como sinal da promessa. Por pai de numerosas nações te constituir, lá no verso 5 do capítulo 17. Deus também muda o nome de Sarai para Sara, pois ela dará à luz a um filho. Lá, isso está no verso 16. Abraão, ele crê na promessa de Deus, crê na promessa de Deus que é feita em meio à total impossibilidade humana. Era impossível alguém gerar filho, alguém produzir filhos naquela idade avançada do casal, a esterilidade de Sara. Seria possível crer em diante de tal situação? Não teria sido mais fácil abandonar a fé? São perguntas que surgem nesse primeiro olhar sobre o texto. É verdade, irmãos, que nós temos o privilégio, como comunidade de fé, como cristãos, de conhecer o texto bíblico. Então, nós sabemos o final, nós conhecemos o final foi abençoado, o final foi abençoador, mas na situação que Abraão e Sara estavam, era possível crer mediante a realidade? Era possível? Não era mais fácil ter abandonado a fé? E aí surge a pergunta, com base no texto: como que Abraão foi aceito? Como Abraão foi justificado? Será que foi devido às obras ou porque ele confiou em Deus? A resposta está no verso 3. No capítulo 4 mesmo, você pode ler: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. E aí Paulo ilustra, pela experiência de Abraão, que a justificação é separada das ordenanças da religião. No caso ali, a circuncisão. Abraão foi justificado antes da circuncisão. Ele não foi justificado para ser circuncidado, mas foi circuncidado por ter sido justificado por Deus. Está lá no verso 11, capítulo 4, do texto mais para baixo, que nós começamos ali do 13. A justificação de Abraão fundamenta-se em sua fé. Ele não a recebeu por mérito ou esforço, como seria se estivesse condicionada à guarda da lei, mas sim foi graça, foi presente de Deus para ele.
A característica que deu a Abraão uma posição especial na história do povo de Deus foi porque ele creu, foi o fato de ele crer. Ele se tornou o pai de todos os crentes. Quero destacar aqui os versos 17 a 25, que Paulo mostra Abraão como modelo do que é a fé e o que ela significa. Qual a situação de Abraão para que a fé pudesse se revelar e se tornar visível? Qual era a situação que ele vivia? Deus lhe fez uma promessa, lá em Gênesis 17, verso 4. Serás pai de numerosas nações. Mas quando Abraão olhava para si mesmo e as possibilidades humanas, a promessa lhe parecia impossível. Ainda mais que a condição dele e da esposa não eram favoráveis. Era inviável ter filhos. Mas o que aconteceu com ele? Ele não duvidou. E o que é característico nessa fé de Abraão? Às vezes, diz-se que é crer no impossível. Mas será que a característica da fé de Abraão é crer no impossível? É isso que você acha? É isso que você entende? Crer naquilo que parece inconcebível? Irmãos e irmãs, essa não é a natureza da fé de Abraão. O essencial na fé de Abraão é que ele tinha uma promessa de Deus. Tinha uma promessa de Deus para crer. Pelo fato de ter a promessa de Deus, as circunstâncias totalmente adversas não o levaram a duvidar. Ele creu porque ele tinha uma promessa. Não foi ele que disse que ia ter filhos e teria uma grande nação, mas foi Deus que falou para ele: olha, Abraão, você será pai de uma grande nação. Então ele não creu no impossível, ele creu na promessa de Deus. E talvez, irmãos, nós precisamos aprender com Abraão a deixar de crer no impossível, apesar que Deus é Deus dos impossíveis, passarmos a crer na promessa de Deus. E a promessa de Deus em Jesus Cristo é que Ele veio, por intermédio de Jesus Cristo, morreu e ressuscitou para te salvar. E voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja. Abraão, ele ateve-se, ele ficou preso às promessas de Deus. Ainda que os cálculos humanos falassem contra o que ele esperava. Quando Abraão creu em Deus, não fez porque existia alguma esperança do ponto de vista humano. Aliás, o texto que nós lemos diz o contrário, ele creu contra a esperança. Pelo contrário, ele creu, ainda que humanamente não existisse nenhuma esperança alguma. Todas as circunstâncias, o que ele via, apontava que a sua esperança daria em nada. Talvez hoje você esteja vivendo dessa forma, mas daqui a pouco também vou falar sobre isso. Talvez você esteja pensando: minha esperança não vai dar em nada. Talvez seja porque você esteja lutando com você mesmo, por você mesmo. Deixa Deus lutar por você. Faça como Abraão, creia na promessa que Deus tem para você e você não será confundido, você não vacilará. Ainda assim, ele se ateve à promessa, à fé. E é interessante observar que, por um lado, não havia esperança, e por outro lado, ele ainda esperava.
Essa situação é essencial para a fé. Essa situação é essencial para a fé. Ao mesmo tempo, não ter esperança e esperar. Conforme o verso 18 do texto que lemos diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Sem esperança, embora com esperança. E isso é sinal de fé verdadeira. Se você está vivendo dessa forma, sem esperança, mas esperando, você tem fé. Fé em Jesus Cristo. Fé nas promessas de Deus para você e para a tua família. Quando alguém, por seus próprios meios, por seus próprios esforços, quer atingir um objetivo, isso não é fé. Pois a fé não é confiança em você mesmo, em si mesmo. A fé, ela é bem mais do que isso. Ela é o oposto da confiança em si mesmo. Da confiança, na capacidade e nos seus próprios recursos. A fé de Abraão não despreza a realidade. E esse é um ponto fundamental do texto que nós lemos. Ele não foge da realidade e da manifestação das dificuldades que a promessa de Deus teria. O texto fala isso diversas vezes. Por exemplo, lá no verso 19, ele fala que, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo mortificado. A fé não é refugiar-se em outro mundo. A fé não é fechar os olhos diante da realidade. Abraão enxergou a sua realidade, ele viu a sua realidade, e ele se deu conta de tudo quanto parecia impossível. A realização da promessa de Deus na vida dele. Como Paulo escreve, nós vemos agora no verso 19. Ele levou em conta o seu próprio corpo mortificado, sendo já de 100 anos, e Sara de idade avançada. Mas isso não fez enfraquecer na fé. O próprio verso 19 diz no começo: apesar das circunstâncias. É interessante, né? E há um cântico que diz que eu não me guio por vistas. E ontem nós dissemos no culto com os adolescentes, lá no texto de Hebreus: o justo viverá pela fé, não apenas pelo que ele vê. Que seja assim comigo e com você. Então, irmãos e irmãs, surgem duas perguntas. Como a fé pode debilitar? E como ela nos fortalece? Pode ser natural pensar que a fé enfraquece quando as dificuldades aumentam. Talvez você esteja pensando dessa forma: pastor, eu estou vivendo extremas dificuldades e parece que minha fé diminui cada dia mais. É estranho pensar assim, porque o texto bíblico, irmãos, apesar que nós somos assim, vou te dizer a verdade, é porque nós não estamos confiando em Deus verdadeiramente. Porque o texto bíblico nos orienta que mesmo em meio a situações adversas, a nossa fé deve aumentar nessas horas. A nossa fé em Deus deve aumentar. É o que Paulo afirma. Quando nossas próprias possibilidades diminuem, a fé aumenta. O que Paulo diz? Quando eu sou fraco, é que sou forte. Todas as coisas me fortalecem. Filipenses 4, você pode ler 10, 11, 12, 13. Isso porque a nossa fé não descansa em nós mesmos. A nossa fé não descansa nas nossas possibilidades, nas nossas capacidades, mas em Deus.
e nas promessas dele para nós. Ao não confiar nas próprias possibilidades, Abraão pôde encarar a impossibilidade de sua situação sem debilitar da fé, pois ele tinha a promessa para se firmar. E é isso que nós precisamos, nos firmar nas promessas de Deus para nós. Fica claro que, para Paulo, Deus e a fé caminham juntos. Deus e a fé são como uma unidade inseparável. Não se pode falar da fé sem nos referirmos a Deus. A fé é o que é, por estar ligada a Deus. E a fé em Deus, verso 17 do texto que nós lemos, a fé em Deus vivifica os mortos e chama à existência o que não existe. Glória a Deus pela palavra dele para nós nessa noite, palavra que nos reanima. Verso 17, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia. Quando Deus disse a Abraão que sua descendência seria numerosa, mais numerosa do que as estrelas, ele ainda não tinha filhos. Não só isso, mas tinha ultrapassado a idade que um homem pode esperar vir a ser pai. E Sara, sua mulher, ainda estava para além da fase da maternidade. Ele não fechou os olhos para circunstâncias desfavoráveis, mas ele cria que a vontade e a capacidade de Deus de cumprir suas promessas superaria todas as dificuldades. E é isso que você precisa crer nessa noite, meu irmão, minha irmã. Não feche os olhos para as dificuldades, não feche os olhos para situações desfavoráveis, mas creia na vontade de Deus, na capacidade de Deus em cumprir o que Ele promete, pois a capacidade de Deus é superior a toda dificuldade. E esse era o Deus em quem Abraão creu. Ele cria que Deus, por sua promessa poderosa, poderia vivificar o seu corpo e dar a Sara a capacidade de conceber e fazer dele pai de muitas nações. E há um paralelo, irmãos e irmãs, com esse exemplo de Abraão, entre a fé que nós vemos em Abraão e a fé de nós cristãos, e a nossa fé como cristãos. Nós cremos em Jesus como aquele que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Está lá no último verso que nós lemos, verso 25. Cremos no Deus que dá vida aos mortos. Somos filhos e filhas da ressurreição. Passamos da morte para a vida, pois Deus tratou conosco por meio de Cristo. Efésios 2, verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos e irmãs, em Romanos 4,18, Abraão, esperando contra a esperança, creu. A idade avançada do casal, somada à esterilidade de Sara, com certeza não era um bom indício. Será que dessa situação poderia ser constituída uma família, uma nação? Mas Abraão não se prendeu naquilo em que ele enxergava. Ele se prendeu na promessa de Deus.
Ele creu que a promessa de Deus era verdadeira e que Deus a cumpriria. Aleluia. As diversas situações da nossa vida, o dia a dia, o cotidiano, nos mostram o quanto nós somos pequenos. Quantas situações difíceis se apresentam para nós. A nossa força é pequena diante das dificuldades que se levantam contra nós. É assim que você se sente? Muitas vezes, cansado, sobrecarregado, com medo, se sentindo pequeno. Irmãos, é assim que eu me sinto algumas vezes. Eu me solidarizo com você. Nós somos humanos, não somos super-homens. Somos feitos de carne e de osso, vivendo a realidade que se apresenta. Quanta preocupação e ansiedade nós experimentamos diante das exigências da vida pessoal, da vida familiar e da vida comunitária. Muitas vezes nós sentimos medo e nessas horas pensamos em Deus e sobre a nossa fé. Será que Ele não nos responde? Até quando vou conseguir crer? Quem sabe nós conhecemos pessoas que disseram algo como: não vale a pena crer, pois nada muda. Talvez esse pensamento seja ainda mais fortalecido quando a fé vendida por aí é apresentada como algo instantâneo, como algo mágico, como um fast food que você vai, pega o que precisa e vai embora. Isso é, a fé tem que fazer com que as coisas aconteçam. E se nada acontece, é porque essa fé não é firme, não está firme o suficiente. Não é isso que dizem por aí? Além do mais, quem crê, dizem por aí que não vai enfrentar lutas e logo é uma pessoa vitoriosa. Pelo contrário, o texto que nós lemos esclarece o caminho da fé. Há a luta da fé. Eu quero crer, mas parece ser difícil crer. A fé está aí, com vida, com força, quando parece que ela não pode. Não é isso que acontece em vários momentos na Escritura Sagrada? Vejamos aqui, irmãos, algumas histórias para solidificar o que eu estou dizendo a você. Quando chegou a notícia da morte da filha de Jairo, que Jesus disse, lá em Lucas 8, verso 50, não temas, crê somente e ela será salva. Em toda a sua aflição, nós vemos Jó 18, 25. Jó confessou a sua fé, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A luta da fé é com certeza muito bem apresentada pelo pai daquele jovem possesso, lá em Marcos 9, verso 24. Diante da impossibilidade da ajuda dos discípulos, e ao mesmo tempo esperando que Jesus fizesse algo por ele, pelo filho dele, o que ele confessou? Eu gosto muito desse verso da Escritura, porque nós nos enxergamos ali na Escritura, irmãos. Quando você se vê longe da Escritura, eu acho que tem algo errado, que a Escritura nos aproxima de nós mesmos, faz com que nos aproximemos da nossa realidade nua e crua. Eu creio, o pai do jovem possesso disse. Quando Jesus lhe pergunta sobre a cura, ele fala, eu creio.
mas ajuda-me na minha falta de fé. Talvez é isso que nós teríamos que dizer a Deus nesta noite. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Essa palavra é de grande consolo para todas as pessoas que enfrentam duras dificuldades em sua vida. É preciso afirmar que essas dificuldades não atestam a ausência ou a fraqueza na fé, mas essas são oportunidades para testemunharmos que a fé está presente quando a pessoa espera no Senhor. E é isso que o texto nos diz, que ele esperava no Senhor. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Aqui nesse texto, e também lá no Gênesis 17, aprendemos então com Abraão a acolher, a pegar para nós a palavra de Deus com fé no coração. Apesar de toda uma situação desfavorável, ele confiou que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E é isso que eu te convido nessa noite. Confia no Deus que é fiel para cumprir as promessas. Assim também a nossa fé deve ser firmada na palavra de Deus. Nós podemos ser instáveis, mas a palavra de Deus não é. Nós podemos ser pequenos, limitados, inconstantes, mas a palavra de Deus não é. Se segurarmos firmes na promessa e na palavra, vamos nos fortalecer, vamos permanecer. Creia e tenha a sua fé fortalecida. Porém, há um detalhe importante, já chegando aqui ao final do texto. A fé não nos leva a viver isolados do mundo, fechados em nós mesmos, né? Há uma palavra que depois você pode pesquisar, ensimesmado, fechado em si mesmo. É justamente no mundo, na nossa realidade, no cotidiano, no dia a dia, em que a fé deve ser vivida e testemunhada. É diante das dificuldades e dos sinais da morte do mundo, que a fé se revela como sinal de vida. É pela fé que temos a convicção de que Deus enviou o seu Filho, e ele morreu, ele viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Nessa fé, nós somos justificados, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, somos testemunhas, juntamente com os discípulos da ressurreição. Ainda que as dificuldades da vida sejam grandes e persistam sobre nós, na fé, o nome de Deus é glorificado. É isso que o texto diz. Abraão creu, e por isso está lá também no verso 20, e fala que porque ele creu, o nome de Deus foi glorificado. É glorificado, pois ele está presente em nossas vidas, está ao nosso lado. Assim como caminhou com Abraão, Deus caminha com cada um dos seus filhos e filhas. Isso nós não conseguimos fazer por iniciativa própria, por esforço próprio. Deus caminha conosco porque Ele quer caminhar conosco. Deus caminha conosco porque fomos justificados em Jesus. E agora temos livre acesso ao Pai. Ele caminha conosco porque Ele prometeu o seu Espírito Santo para caminhar conosco até que Ele volte. E só
Faz isso quem é vencido pela palavra de Deus, é convencido pela palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. É assim que nós experimentamos, é assim que nós experimentaremos as promessas de Deus para nós. As promessas que Deus fez a Abraão são renovadas e consumadas em nós cristãos. O Deus que andou com Abraão anda conosco. O Deus que sustentou Abraão nos sustenta hoje também. Vamos nos abrir, vamos nos deixar ser impulsionados, conduzidos pelo Espírito Santo, que testifica dentro de nós que estamos no caminho certo, que estamos vivendo, não pelo que vemos, não por nossos próprios esforços, mas pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus clarifique em tua mente esta palavra. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se apoiar, Ele é Deus. Mas se chegar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar do dor, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se apoiar, Ele é Deus. Mas se chegar, continua sendo Deus. Doença vier, Ele é Deus. Se curar do dor, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar do dor, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Nesse momento, meu irmão e minha irmã, nós vamos interceder. Certamente você tem aí alguns pedidos de oração. De repente você nem consegue saber o que pedir. São tantas dificuldades, são tantos problemas. Alguns nomes que estamos aqui em nossa mente é o reverendo Newton e a sua esposa, que estão com Covid. Ele está numa situação mais grave. Vamos orar por esses irmãos. Vamos orar por nós também, porque estamos vivendo tempos difíceis e precisamos viver não apenas pelo que vemos, mas em fé. Vamos continuar orando também pela reabertura do templo, apesar de que estamos vendo, irmãos e irmãs, um recrudescimento. A pandemia vem com mais força, levando pessoas fortes até. Então vamos orar também por isso. Vamos orar também, porque no próximo final de semana, no sábado, teremos reunião do presbitério. Essa reunião ia ser presencial e uma decisão sensata do presbitério, da Comex, né, Comissão Executiva, essa reunião será online, tá? Então, vocês podem então entender, irmãos, porque nós, conselho dessa igreja, temos, apesar de que vocês podem ver igrejas abertas por aí, e vocês estão se perguntando, mas por que minha igreja está fechada, sendo que outras igrejas abertas? Irmãos, nosso presbitério é formado por 8 igrejas, apenas 3 igrejas estão abertas, ou seja, a maioria está fechada. E por que está fechado? Não seguir pelo que você vê ou pelo que te dizem, mas olhe também para a situação da pandemia, que é crítica. Nós queremos abrir sim, viu? Estamos com saudade dos irmãos e das irmãs. Quero também estender aqui a oração, que você ore pelo Batata, que você ore pela presbítera Lourença, ore pela saúde da minha mãe, a dona Cida, a irmã Cida, oremos pela Débora. Irmãos, interceda por você e pela sua família, vejam a sua realidade, vejam os problemas que vocês enfrentam, e também parem para refletir se estão vivendo alguma situação difícil e não conseguem resolver. Oremos. Pai, primeiro queremos te louvar e te bendizer pela palavra que vem para nos reanimar. Pois o Senhor, quando fez a promessa a Abraão, ele olhando para si mesmo, ele viu a sua própria situação e mesmo sem esperança, ele esperou. Nós hoje somos chamados também a viver pela fé, esperar mesmo sem esperança. Nós vivemos essa realidade, por um lado sem esperança e por um outro esperando. Pai, o Senhor faz tantas promessas para nós, o Senhor tem vindo e falado conosco, e a principal promessa é de nos buscar, e nós vamos esperar para que o Senhor nos busque. E diante das nossas dificuldades, diante das nossas realidades, muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar o Senhor, e por isso temos a nossa esperança muitas vezes enfraquecida, mas continuamos esperando. Nós queremos viver como o apóstolo Paulo nos orienta. Quando estamos fracos, sermos fortalecidos pela Tua presença, pela Tua palavra. Pai, que essa palavra que nós falamos aqui hoje possa fortalecer os irmãos e as irmãs, possa dar um ânimo para vivermos, ó Pai, conforme a fé que nós temos em Ti, que vivamos segundo a Tua graça sobre nós, que é presente. O Senhor nos justificou, não porque nós temos méritos próprios, não por nosso próprio esforço, mas porque o Senhor é misericordioso, é o Senhor que vem ao nosso encontro, é o Senhor em quem vem para nos abençoar. O Senhor tem dado bênçãos sem medida sobre nós,
mas muitas vezes nós estamos presos a uma situação ou outra, isso nos desanima, nos enfraquece. Pai, nos fortalece nessa noite, nos ensina a esperar, mesmo quando as esperanças falham, mesmo quando nós não conseguimos enxergar mais na frente, mas o Senhor enxerga, Senhor, o nosso presente, o nosso futuro. O Senhor, eu creio que o Senhor sabe que tudo vai terminar bem. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Pai, visita, Senhor, agora os enfermos. Estamos vivendo ainda a pandemia, o Covid-19, que traz não só o problema físico, a doença, mas também problemas psicológicos, problemas sociais. Nós queremos abrir o templo, mas não podemos. Nós queremos ir para os lugares, mas não podemos. Temos visto, Senhor, uma grande quantidade de pessoas se infectando. A segunda onda, ou as variantes do vírus têm chegado até nós. Os leitos cada vez mais cheios. Pai, misericórdia, Senhor, de nós, para que nós também possamos fazer a nossa parte, apesar do vírus ser invisível, que nós possamos fazer a nossa parte para minimizar, para tentar nos livrar do que é invisível. Pai, nesta hora, visita o reverendo Newton, ele que está entubado, a situação dele agravou. Nós cremos, Senhor, no Teu milagre. Nós podemos dizer como o pai do filho possesso: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha pequena fé. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a crer que o Senhor pode todas as coisas. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Então, Pai, nesta hora, visita o reverendo Newton naquela UTI, e se for da Tua vontade, acelera a cura de forma milagrosa em nome de Jesus. Cuida do Teu servo, cuida do Teu filho, assim também cuida da sua esposa, que não está numa situação tão delicada quanto ao do marido, ao do reverendo Newton, servo fiel, abençoador. Mas também, Senhor, visita, que os medicamentos, que o cuidado médico sobre a vida dela possam produzir os resultados e ela possa ser curada, liberta, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, pela reunião que teremos no próximo sábado do presbitério, reunião que seria presencial, mas se tornou online, se tornou remota, porque estamos vivendo um período difícil. O próprio governo está regredindo para a fase amarela, a cidade de São Paulo. Os leitos já estão em situação mais crítica. Pai, abençoa essa reunião, que possamos tomar decisões que sejam conforme a Tua vontade. Pai, como eu disse também nessa oração, nós queremos abrir o templo, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo os casos, Senhor, aumentarem, as pessoas partirem, pessoas queridas, pessoas que até há pouco tempo estavam bem. Então, Senhor, ajuda-nos como conselho da Tua igreja. Ajuda-nos a tomar as melhores decisões para o Teu povo aqui na IPI do Jardim Novo Horizonte. Pai, nós não queremos errar. É verdade que nós, como seres humanos, erramos. Sou o primeiro a dizer que nós erramos. Que nesse ponto, Senhor, sobre abrir ou não, flexibilizar ou não, possamos estar conscientes do nosso papel importante como líderes neste local durante esse ano. Pai, quero também orar, colocar na Tua presença alguns nomes. Meu irmão Batata, meu irmão Vanderlei, ele que está em tratamento, está buscando meios para fazer a cirurgia. Pai, apressa-te em socorrer o meu irmão Batata. Ele me disse, Senhor, recentemente que ele já não aguenta mais, que ele quer logo resolver o problema. Pai, ele espera tantos anos, Senhor. Por favor, Deus, apressa-te em socorrê-lo.
que essa cirurgia venha logo, que os exames que estão faltando possam ser feitos. Pai, cria caminhos em nome de Jesus. Visita também a irmã Lourença com suas dores, com seus problemas de saúde, Senhor. Cura, liberta, apressa-te também em socorrer, criando caminhos para que ela possa fazer os exames, a cirurgia que ela precisa em nome de Jesus. Pai, também visita a minha mãe, que está ali, Senhor, sofrendo com osteoporose. Ali, Senhor, a cartilagem, o osso está gasto, Pai. E ela precisa, Senhor, de ter saúde para trabalhar, para fazer suas atividades. Em nome de Jesus, cura, Senhor. Que ela possa também dizer, como o pai do filho que tinha um filho possesso: eu creio na cura, mas ajuda-me na minha pequena fé, em nome de Jesus. Crer somente, que nós possamos crer no Deus da cura e da libertação. Visita ela agora em nome de Jesus. Pai, coloca também a vida da Débora, Senhor, diante da tua presença. Entra com providências, cura. Se for da tua vontade, cura completamente em nome de Jesus. Abençoa integralmente corpo e mente em nome de Jesus. Pai, eu coloco a vida de todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs. Principalmente, Senhor, aqueles que estão desesperançados. Aqueles que estão se sentindo pequenos. Aqueles que estão cansados porque a promessa não se realiza. Pai, que o Senhor possa os animar, porque quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Visita também os demais doentes, Senhor. Que teu Espírito Santo, que sonda cada uma das pessoas que assistirão esse vídeo, assistirão essa oração, possam ser as petições, as súplicas, possam ser recebidas por Ti. Que o Senhor possa levar ao trono de Deus e que Ele possa ouvir o clamor do povo. Com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo, leve até Deus, porque nós não sabemos como orar. Entregamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, pedindo que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana na Tua presença, uma semana, Senhor, que possamos viver pela fé, não apenas pelo que vemos. Entregamos as nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Receber a bênção. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus o Pai, que o fortalecimento e o consolo do Espírito Santo repouse sobre ti, repouse sobre a sua família e repouse sobre todos os justificados, os filhos e filhas de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, como vocês viram, gravamos esse sermão aqui do templo. Estamos aos poucos, envidando esforços para que a gente possa, para que essa realidade do templo possa invadir o teu lar. Então, como eu tenho dito, reserve os momentos do culto. Se prepare para o culto, deixe a sua Bíblia próxima. Evite movimentos. Abaixe o volume do celular ou desligue as mensagens que vão chegando. Às vezes a gente se distrai com as mensagens que chegam. Pare para esse momento do culto. E por isso, irmãos, eu gostaria de te fazer um convite na quarta-feira. Você separasse também na semana um tempo para juntos orarmos. Irmãos, como é importante a comunidade, a ajuda da comunidade. Eu sei que vocês estão aí no grupo, os escolhidos, trocando mensagens, pedidos de oração, mas como é importante nós ouvirmos a voz do outro, nós ouvirmos a oração do outro por nós. Então, quarta-feira,
Coloque na tua agenda. Irmãos, é um momento importante nós orarmos, nós lermos a palavra. Não deixe para domingo. E também nos prestigie o trabalho da igreja. Quarta-feira às 20 horas, reunião de intercessão. No domingo, irmãos, eu gostaria que você se preparasse, para a ceia. Antes, sábado, eu até falei agora há pouco na intercessão, nós teremos reunião do presbitério, trataremos de alguns assuntos ali. E no domingo, nós teremos, então, a nossa ceia. Gostaria que você separasse os elementos, o pão e o suco de uva, para juntos celebrarmos o Senhor, celebrarmos a vida, a presença, e a morte, a ressurreição de Jesus Cristo e a vinda, Ele virá. Então, se prepare para o próximo domingo, separe o pão e o vinho e vamos celebrar juntos a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também agradecer aos irmãos e às irmãs, aqueles que têm contribuído com alimentos e com seu dízimo enquanto a oferta. Peço que você continue, irmãos, abençoando a igreja, abençoando os irmãos que carecem de alimentos num período tão difícil quanto esse. Pessoas que perderam os empregos, pessoas que tiveram salário reduzido. Então a igreja tem feito esse papel de ajudar os que precisam. Então, irmão, irmã, não deixe de contribuir com seus alimentos. Da mesma forma, com seu dízimo e com a tua oferta. Deus tem nos abençoado, Deus tem derramado sobre nós bênçãos sem medidas. Enquanto muitos perderam os empregos, nós, pela misericórdia de Deus, continuamos trabalhando. Aqueles que estão aposentados continuam recebendo suas aposentadorias. Então, irmão, irmã, peço que você contribua com a obra do Senhor aqui na IPI do Jardim Novo Horizonte. É muito importante que você faça isso. Bom, eu te agradeço pelo que você já tem feito pela igreja neste local e peço que você continue fazendo. Você que é jovem, você que ainda não contribui com o seu dízimo, gostaria de te desafiar a fazer. Não precisa, às vezes, irmãos, se você não tem os 10% do salário e você quer, mesmo assim você quer contribuir, estabeleça um valor e comece a contribuir com a obra do Senhor. Tenho certeza que você, nesse gesto, Deus vai te abençoar. Deus abençoa com certeza. Então, faça esse compromisso com a igreja, com a tua igreja amada aqui na IPI, aqui no Jardim Novo Horizonte. Então, quero agradecer a presbítera Lourença pela condução do culto, a Cleide também, que nos ajudou. Vou agradecer também novamente aqui os adolescentes. Tivemos um culto ontem abençoado por Deus. E vou colocar aqui, você já deve ter visto, um vídeo também deles cantando nesse domingo. Quero agradecer também a Dani. Ontem também participou, nós tivemos um problema no áudio, por isso estou reprisando aqui essa canção tão bonita, que ela cantou. Muito obrigado por você ter estado conosco, você que verá esse culto. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana, uma semana na graça, uma semana vivendo pela fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus abençoe você e a tua família, hoje, amanhã e sempre. Amém.